Olá, alunos do curso de Cálculo 3 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós estamos nessa semana fazendo revisão dos principais conceitos e na aula de hoje eu vou fazer uma revisão de toda a teoria de campos conservativos e tudo que está em torno dessa teoria. É uma das partes mais bonitas dessa nossa disciplina e uma coisa muito rica dentro da matemática. A gente vai falar então do que é campo conservativo, as condições para um campo ser conservativo e a conexão que isso tem com integral de linha do tipo trabalho. Tá? Então, vamos lembrar o que é um campo conservativo primeiro. Essa tabela é uma tabela super importante, a gente tem que tê-la em mente o tempo inteiro. Um campo ser conservativo são três condições equivalentes e uma condição necessária. Ele ser gradiente de alguém, quer dizer, existe uma função de várias variáveis, aquelas que a gente já estudou nos cálculos anteriores, existe uma função de várias variáveis, x, y, z, ou se for no plano só x, y, tomando valores em R, uma função tal que, quando eu calculo o gradiente dela, o gradiente é o campo em questão. Ou seja, o campo é um campo gradiente de alguma função. Essa função chama potencial e uma condição, então, é ele ser gradiente de alguém. Alguns campos são, outros não. Essa condição é equivalente a dizer que a integral de linha do campo do tipo trabalho, integral de linha sobre uma curva de um campo vetorial, trabalho aquela que a gente pega o campo, produto escalar pelo vetor tangente à curva, sem pegar o módulo do vetor tangente, produto escalar campo vetor tangente, e faz o cálculo do trabalho. O trabalho é a função potencial calculada no ponto final da curva, menos a potencial calculada no ponto inicial. A gente disse que o trabalho realizado é essa integral, é a diferença de potencial, porque é o potencial no fim menos o potencial no começo. Tem um apelo físico enorme isso, né? Claro. Então essas duas condições são equivalentes. São equivalentes a dizer que toda integral sobre curva fechada, por isso que tem essa bolinha aqui no símbolo de integral, que toda integral sobre curva fechada é nula. Circuitação, que é o nome que se dá na física para integral sobre curva fechada, toda circuitação é nula. Essas três são equivalentes e elas implicam que o rotacional do campo é nulo. Daqui a pouco a gente vai discutir a volta disso. Então, ser conservativo é ter qualquer uma dessas três condições e implica a última. Exercício. Calcule o trabalho realizado pelo campo 2y dx, z dy, 3x dz, sendo gama a curva que está dada aqui, ó, t na direção i, t2j, 5k, com t entre 0 e 3. Primeira coisa que me ocorre quando eu tenho um exercício para calcular o trabalho realizado por um campo. Integral de linha do tipo campo vetorial. Me ocorre sempre o seguinte, será que o campo é conservativo? Se ele for conservativo, fica tudo muito fácil. Eu posso usar essa teoria de campos conservativos para facilitar a conta. Se ele for conservativo e a curva for fechada, a integral é zero automaticamente. Bom, mas eu preciso saber se ele é conservativo. Como é que eu faço para saber se ele é conservativo? Tem um pré-teste. Calcula o rotacional. O rotacional tem que ser zero, senão não tem chance. Então eu pego esse campo e calculo o ROT. IJK, derivadas x, y, z, componentes do campo. 2y, z, 3x. Quando eu vou calcular, na direção i, derivada em y de 3x dá zero, menos derivada em z de z, menos i. Pronto. Já sei que ele não é conservativo. Porque a primeira componente do campo ROT já não é zero, as outras componentes, j e k, são linearmente independentes com o campo, então não tem como uma cancelar a outra. Já tenho certeza que esse vetor não é nulo e, portanto, o campo não é conservativo. Concluindo a conta, na direção j, deriva em x, dá um 3 aqui, aqui dá 0 na diagonal secundária, mas troca o sinal na j, então menos 3, e na direção k, 0 aqui e menos 1 aqui, desculpe, menos 2 no y, menos 2. Bom, ROT não é nulo, campo não é conservativo. Então, era para calcular o trabalho, integral de linha do campo vetorial. O ROT não é nulo, que solução eu tenho? Só calcular pela definição, não tem outro jeito. Então, definição. Eu preciso parametrizar a curva, ela já veio parametrizada nesse enunciado. Calculo o vetor tangente, derivo, derivada de t é 1, derivada de t2 é 2t, derivada de 5 é 0. Posso escrever na base ijk, aqui não tem k porque a derivada deu 0, né?
Ou escrever em coordenadas, 1, 2T, 0. Aí é questão de preferência, você escrever na base IJK ou escrever em coordenadas. E aí, quando eu tenho o R', tenho o vetor tangente, que me dá as componentes dx, dy, dz, essas componentes dx, dy, dz são esse 1, 2T, 0, certo? E o que é esse 2y, z e 3x? São as componentes do campo, que eu vou escrever usando a parametrização da curva. Então, olha só, 2y, y é T2 na curva, então 2T2. Esse 1, primeira componente do tangente. O y na curva, primeira componente do tangente. Z na curva, 5. Segunda componente do tangente, 2T. 3x na curva, 3T. Terceira componente do tangente, 0. Ficou a integral de 2T2 mais 10T. Primitiva de 2T2 é 2/3 de T3. Você aumenta uma unidade no expoente e divide pelo novo expoente. Lembra cálculo de primitiva? E primitiva de 10T é 5T2. De 0 a 3, só fazer a conta. Aqui dá 27, 9 com 2, 18. Aqui dá 3 ao quadrado é 9, com 5, 45. E a soma 63. Agora vamos trocar de exercício. Campo x, dx, y, dy, z, dz, sendo gama curva é t, t2, 5k, t entre 0 e 3. Integral de linha do tipo trabalho. O que eu faço? Se o campo for conservativo, fica mais fácil. Quero saber se ele é conservativo. Acabei de fazer o exemplo que ele não era conservativo. O que aconteceu porque ele não era conservativo? Tive que usar a definição. Vamos ver se ele tem chance de ser conservativo? Qual é o pré-teste mesmo? Hot. Calculo o hot desse campo, dá 0. Esse campo é o campo posição, né? X, Y, Z, ou alguns chamam de campo radial, outros chamam de vetor posição, identidade, né? O hot é 0. Opa! Se o hot é 0, dá para saber que ele é conservativo? Não. O hot 0 é uma condição necessária. Nós não analisamos se ele é suficiente, se ele volta. Daqui a pouco eu vou mostrar que não é suficiente. Mas hot 0 é um bom sinal, porque era necessário e ele passou no teste. Vamos verificar se ele é conservativo. Vou achar a função potencial. Como que eu vou achar a função potencial? Eu quero uma função tal que o XYZ é o campo original, é o campo posição, é o campo denunciado. Se ele é gradiente de alguém, é porque tem uma função φ, tal que del φ del x é x, del φ del y é y e del φ del z é z. Ele é o gradiente, as componentes do gradiente são as derivadas parciais em relação a x, y, z. Essa é a definição de gradiente. Então, eu quero saber se tem uma função tal que derivando em x dá x, é x2 sobre 2. E ela pode ter pedaços em y e z. Quando eu olho só a primeira linha, só penso em x, pode ser que ela tenha um pedaço em y e z que desapareceu na derivação em x. Faço análise para as 3 variáveis. Em relação a y, a derivada é y, então tem que ter um pedaço y2 sobre 2 e pode ter um pedaço em x e z, que desapareceu na derivação em y. Quando eu olho a derivação em z, tem z aqui, então tem que ter um z2 sobre 2 e talvez um pedaço em x e y que desapareceu na derivação em z. A hora que eu junto as 3, ela tem que ter um pedaço x2 sobre 2 e talvez y e z. Tem que ter y2 sobre 2 e talvez x e z. Junta tudo. O que tem que ter essa função? Ela tem que ter x2 sobre 2, y2 sobre 2, z2 sobre 2. E, eventualmente, constantes. Claro que se eu tiver uma constante, não altera o fato de ser potencial, porque constantes desaparecem nas derivações. Essa é uma coisa básica nessa teoria. Se um campo é gradiente, e se um campo é conservativo, se ele tem uma função potencial, se você somar uma constante na função potencial, continua a função potencial. Então eu vou pegar esta função potencial, pega qualquer uma, pega a mais simples, né, aquela que a constante é 0, e a integral desse campo é a diferença de potencial. Olha que bonito. No outro exercício, como ele não era conservativo, eu tive que usar a definição. Esse aqui, olha qual foram os passos. Hot nulo. Pode ser que seja conservativo. Vamos tentar achar potencial. Deu certo.
podia ter dado errado a coisa da potencial. Podia ser que eu não achasse essa função que satisfaz tudo isso. Mas nós achamos. Então, tem potencial. Então, ó, volto lá. Opa, ele é conservativo e eu tenho a potencial nas mãos. E eu quero calcular o trabalho. O que eu sei do conservativo? O trabalho é a diferença de potencial. Já que eu estou com a potencial nas mãos, isso aqui é a coisa mais simples de fazer. Qual é o ponto inicial e qual é o ponto final da curva? Vamos voltar para a curva agora. A curva é t2, 5, de 0 a 3. Quando eu faço t igual a 0, dá 0, 0, 5, ponto inicial. E quando eu faço t igual a 3, dá 3, 9, 5, ponto final. Então, é φ de 395, ponto final, menos φ de 005, ponto inicial. E lembra que φ eleva ao quadrado e divide por 2. Aqui eu tenho 9 meios, 81 meios, 25 meios e menos 25 meios. E aqui dá 0. Então fica 9 meios sobre mais 81 meios, dá 90 meios, ou seja, 45. Então aqui eu calculei a integral de linha do campo que é conservativo. Perceberam a diferença entre os dois exercícios? Pergunta natural, né? As três são equivalentes e implicam o ROT nulo. Quando eu concluo que o ROT é nulo, eu posso voltar e concluir que ele é conservativo? Em geral, não. Daí alguém fala, mas no exercício anterior deu certo. Pois é. Faço o cálculo do ROT. Se der 0, ele é candidato a ser conservativo. Eu tento achar potencial. Se der certo, porque ele era conservativo. E se der errado? É porque ele não era conservativo. Ah, então ele pode ter ROT nulo e não ser? Pode. Tem o exemplo famoso que é o dθ. Menos y x2 mais y2, x2 mais y2. A integral sobre circunferência de centro na origem, a gente já calculou, ela dá 2π, apareceu várias vezes ao longo da disciplina. Então, qualquer circunferência de raio R no sentido anti-horário, em torno da origem, tá? Circunferência do plano de centro na origem e raio R. Estou falando de circunferências que têm um centro na origem. Tá? Qualquer circunferência de centro na origem e raio R, essa integral dá 2π. Essa é uma conta que é fácil de fazer pela definição do tipo trabalho. Olha que a circunferência RC no R cosseno R seno, circunferência de raio R com centro na origem. Quando a gente substitui no campo, acaba dando integral de 1 de 0 a 2π. Isso aqui é o menos y do campo, x2 mais y2 da R2, aqui é o menos R seno da derivada, aqui é o x, aqui é o x2 mais y2, aqui é o dy, derivada da componente y, cancelam os r's, seno quadrado, cosseno quadrado dá 1, e essa integral é 2π. Então o campo dθ não satisfaz a condição 3. A condição 3 de campo conservativo é que a circuitação é nula. Que toda vez que eu fizer a integral sobre uma curva fechada, ela dá 0. Se eu fizer na circunferência de centro na origem e raio R, dá 2π. Então não é 0. Então não satisfaz 3. Se não satisfaz 3, não é conservativo, porque 1, 2 e 3 são equivalentes. Mas o ROT desse campo é nulo. A gente já calculou em aulas passadas, é um exercício simples, calcular o ROT desse campo e ver que ele é nulo. Então, por que acontece isso, hein? É um fenômeno sutil, mas importante. A gente não pode negligenciar o que aconteceu aqui. Ele tem uma singularidade, o domínio dele é R2 menos o 0, 0. Porque ele está dividido por x2 mais y2. Quando eu pego circunferência que envolve a origem, essa integral dá 2π. E isso tem um significado físico importante. Esse campo está associado ao campo eletromagnético gerado por uma corrente constante num fio comprido. Ele não é um exemplo fora da realidade. Tá? Então, porque tem singularidade, as curvas que envolvem singularidades, elas acabam tendo uma integral diferente. E ele não é um campo conservativo. Pena, mas acaba sendo rico. Esse campo é o campo dθ. Na verdade, ele chama dθ porque ele mede, né? Por que tem esse nome? D de derivada, θ de ângulo.
porque ele mede a variação do ângulo quando você faz uma curva. Ele mede a variação do ângulo quando você observa da origem. Se você se plantar na origem e pegar uma curva fechada que enlaça a origem, quando o campo faz a integral sobre a curva, olha o que você observa. Você faz o teu olhar para acompanhar a curva, faz 2π, dá uma volta inteira, 360 graus. E se essa curva não enlaçar a origem, aí a integral dá zero, porque se a curva está lá, está na origem, a curva não te enlaça, você faz isso e isso, mas não dá nenhuma volta. Bom, nos domínios simplesmente conexos, que são os domínios que não têm buracos, tanto no plano quanto no espaço, vale a volta. Então, se o domínio é simplesmente conexo, olha só, esse domínio não é simplesmente conexo, porque ele tem buraco. Então, é por isso que não vale a volta do dθ. Como o domínio do dθ, R2 menos a origem, tem um buraco, que é a origem, não vale essa volta. Se o domínio é simplesmente conexo, e isso vale tanto no plano quanto no espaço, quer dizer, não tem buraco, aí o rotacional nulo implica ser conservativo. Tá? Mas isso só funciona nos domínios simplesmente conexos. Quando não tem buraco, se você está no plano, você usa o teorema de Green, se você está no espaço, você usa o teorema de Stokes. Imagina que o domínio não tenha nenhum buraco. Então você pega uma curva fechada qualquer, enlace ou não enlace, não tem singularidade. Aí você aplica a integral de linha, ela fica a integral dupla do Roth. Essencialmente o teorema de Green ou o teorema de Stokes estão dizendo isso, que a integral de linha é a integral do campo F, é a integral do Roth do F. Como o Roth é nulo, aí a integral de linha fica nula, e aí o campo satisfaz a condição 3 e vira conservativo sempre. Tá? Um exercício muito bonito. Estamos chegando no final da aula. Integral de tipo trabalho desse campo aqui. Uma expressão toda complicada. Y cosseno xy, x cosseno xy, menos 2z seno xy, dividido por z2 mais 1, z2 mais 1 ao quadrado. Onde a curva é obtida pela intersecção do cilindro x2 mais y2 igual a 16, com a superfície que é o gráfico de z igual a 5 mais seno x no sentido horário em xy. Poxa vida, que coisa complexa. Olha que expressão elaborada. Vou mostrar quem é essa curva para vocês. Essa curva é uma curva também, é bonita de pensar em trabalhar com ela, mas não é nem um pouco trivial. É por isso que essa análise que eu vou fazer é muito bonita. Olha só, o cilindro e o 5 mais seno x. A curva. Então, quem é essa curva? Olha que legal, turma. Isso é muito bonito. No espaço, eu estou falando do cilindro de raio 4. x2 mais y2 igual... x2 mais y2 igual a 16, raio 4. A outra curva é z igual a 5 mais seno x. Então, o z é 5 mais seno x. Como é que é essa curva, hein? 5 mais seno x. Aqui no eixo zx, eu tenho uma senoide, só que somada a 5. Então, aqui ela faz uma senoide no plano zx, só que deslocada de 5. Na minha superfície, não tem y, z igual a 5 mais seno x. O que significa isso? Que essa superfície é a senoide transladada na direção do y. É o que a gente chama de calha senoidal. Lembra uma dessas telhas de material de cimento? Ou antigamente faziam de amianto, agora fazem de cimento. São essas telhas onduladas? É uma coisa assim. E o que é a intersecção desta calha senoidal com o cilindro? É uma curva que vai tendo sobe e desce sobre o cilindro, que é o resultado de interceptar uma calha senoidal com o cilindro. Olha que curva mais estranha. A imagem que eu faço para ajudar vocês a entenderem, sabe essas batatas, tipo batata frita que toda ondulada? Parece o bordo de uma dessas batatas. Sobe e desce, vai acompanhando o cilindro, subindo e descendo com um seno.
Que maluco, hein? O campo é sofisticado, vocês viram que a expressão do campo é sofisticada, e essa curva, então, muito sofisticada, certo? Agora, olha o raciocínio. Calcula o ROT do campo. Essa expressão geral, as coordenadas do campo são complexas, então aqui eu fiz a conta del R, del Y, del Q, del X, que é a primeira componente aqui. Del R, del Y, del Q, del Z. O del R, del Y, tem que fazer a derivação do R em Y. E depois fazer a derivação do Q em Z, cancela e dá zero. Faz a derivada, tem que fazer a derivada pela regra do quociente e dá zero. E as outras duas também dão zero. Então essa é uma conta um pouquinho chata, não estou fazendo aqui, deixo como exercício para vocês conferirem as contas, as derivadas parciais e verem que dá exatamente isso e dá zero. Ora, o ROT é zero. Esse campo está definido no espaço inteiro. Não tem sim ponto onde não esteja definido. O quociente aqui é Z2 mais 1, é sempre positivo. Ou seja, o domínio é todo R3. Então, o ROT é zero, o domínio não tem buraco, é simplesmente conexo. Vale a volta do campo ser conservativo. Ah, ele é conservativo então. E a curva? A curva é aquele ondulado que sobe e desce ao longo do cilindro, mas é fechada. Conclusão, quanto vale a integral de linha? Zero, porque é uma circuitação. Sem fazer nenhuma outra conta, a não ser a observação de que o ROT é zero, o domínio é o R3 inteiro e a curva é fechada. É muito bonito isso. E a curva é uma curva toda elaborada. Legal, né? A gente para por aqui essa revisão de conservativos.